Para as incertezas, as convicções. Para o lamento, uma prece. Para a dor, alívio e cura. Para o medo, a coragem. Para a solidão, os relacionamentos saudáveis. Para hoje, a companhia e o amor do leão da tribo de Judá. Quero desejar um ótimo dia, amigos queridos, onde quer que vocês estejam, e que a nossa reflexão possa nos encorajar a olhar para todo e qualquer obstáculo e confiar que, como ele venceu, ele continua vencendo e triunfando todas as nossas pelejas também. Nossa reflexão hoje está em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Deus aparece segurando um livro fechado com 7 selos. O livro contém um registro dos julgamentos que devem sobrevir à terra antes do Senhor Jesus estabelecer seu reino. Um anjo forte pergunta em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os selos um por um? Ninguém, quer no céu, sobre a terra ou debaixo dela, é qualificado para abrir ou ler o livro. Nenhum anjo, homem ou demônio tem sabedoria e conhecimento para executar julgamento. Então, nós vamos encontrar no texto que João chora copiosamente quando parece que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Quando a Bíblia diz que eu chorava muito, se referindo àquele momento em que João chora, o livro simbolizava os mistérios de Deus, um volume descrevendo seus planos, propósitos e obras. Seus propósitos ficariam selados e fechados se o livro não fosse aberto. Os propósitos eternos de Deus ficaram parados por não ter sido encontrado alguém digno de abrir o livro. Que dor, que angústia! Oh, se conseguíssemos sentir algo parecido quando as pessoas ao nosso redor não conseguem perceber ou ouvir os propósitos eternos de Deus para elas. João chora copiosamente quando parece que ninguém foi achado digno de abrir o livro. As injustiças na terra não serão corrigidas, os justos não serão vindicados, os perversos permanecerão impunes? O reino não virá por falta da necessária purificação na terra? Um dos anciãos consola João com a boa notícia de que o leão da tribo de Judá, a raiz, criador e progenitor de Davi, é qualificado para abrir o livro, romper seus 7 selos e, desse modo, liberar os julgamentos. Jesus é qualificado para ser o juiz por sua sabedoria infinita e também por decreto divino, por sua excelência pessoal e por sua obra no Calvário. Em Apocalipse, o Senhor é apresentado tanto como cordeiro quanto como leão. Como cordeiro de Deus, é o sacrifício que tira os pecados do mundo. Como leão, é o juiz que castiga seus inimigos. Na primeira vinda, manifestou-se como cordeiro que deu a sua vida pela humanidade. Na segunda vinda, ele será o grande leão
da tribo de Judá, que venceu, que continua vencendo, que é vitorioso para sempre. O leão da tribo de Judá venceu. Somente uma pessoa conseguiu ser digna de abrir os selos para ler o que estava escrito no livro. Não havia mais ninguém, em lugar algum, que o pudesse fazer. Somente um, em toda a face da terra, possuía a vitória que lhe dava o poder e a honra de quebrar os 7 selos deste livro. Há um cordeiro que ocupa o trono principal, que conheceu a morte no lugar de todas as criaturas, que num gesto de entrega absoluta passou pela morte para salvar a criação do Pai. Esse cordeiro tem a chave e o segredo para desatar o nó do livro, abri-lo e ler o que nele está escrito. Todos os outros se inclinaram em sinal de respeito e reverência ao Cordeiro que nasceu da raiz de Davi. Quero falar aqui um pouquinho sobre esse Cordeiro, porque, como diz o versículo 6 do capítulo 5, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. João vê o trono cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. No meio há um pequeno cordeiro que parece ter sido morto há pouco. O cordeiro tem 7 chifres, significando onipotência, bem como 7 olhos, representando a sua onisciência. O fato de possuir os 7 Espíritos de Deus nos lembra que o Senhor Jesus recebeu a medida plena do Espírito Santo. A imagem do Cordeiro é uma imagem perfeita para mostrar a diferença que é a morte de Cristo na cruz. A passagem do Antigo para o Novo Testamento fez o poderoso e temível Leão de Judá. De fato, venceu a batalha contra o mal, contra Satanás, contra seus demônios, contra o pecado e contra a morte. Mas o fez como cordeiro sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos então hoje a figura do leão e do cordeiro, as 2 imagens simbolizando o cordeiro que tira o pecado do mundo quando ele venceu a cruz, quando ele venceu o Calvário, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o sepultamento e ele triunfa como o grande leão da tribo de Judá. Ele que é a nossa vitória, ele que garante para nós essa certeza de que qualquer que seja o obstáculo, ele pode vencer como ele tem vencido todas as coisas. Então, onde quer que você esteja, você pode ter a firme convicção de que o leão da tribo de Judá, ele continua lutando e ele continua vencendo, porque ele é vitorioso e ele triunfa todas as nossas pelejas pelo seu eterno poder. Então, vale a pena crer, buscar e confiar e descansar, porque toda e qualquer peleja já foi vencido pelo leão da tribo de Judá. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos dê um dia vitorioso nele para sempre. Amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha e eu envio um grande abraço no nome de Jesus. Amém.